Muito bem, irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui com os irmãos, rever alguns rostos do pastor Márcio, pastor Mauro também. Eu visitei a igreja dele há alguns anos, lá em São Joaquim da Barra, então é bom. Eu vi o João Henrique por aí também, né? Ele passou ali. Ah, está ali em cima. É bom rever o irmão, a família. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. E para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com os irmãos para este domingo especial, domingo profético. Agradeço ao pastor Rômulo, à direção da igreja, a cada irmão. E ele pediu para eu sugerir um tema, né, para este domingo especial. Falei, pastor, tem um tema bem interessante, até por conta de tudo aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio, inclusive agora em Israel mesmo, tem acontecido muitas coisas, e isso vai afetando o mundo inteiro. Aí eu sugeri esse tema para falarmos sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Na verdade, esse é um tema aí para tratar no mínimo durante um ano, mas eu vou passar para os irmãos aqui em 1 hora, tá? Uma forma bem resumida. Na verdade, a Bíblia inteira a gente tem que estudar com calma, sem pressa, para entendermos realmente o plano e o propósito de Deus, tanto para as nações como para Israel e também para a igreja do Senhor Jesus. Então, agora nesse período, vou falar sobre o passado e o presente de Israel, e à noite, Deus permitindo, falarei então sobre o futuro de Israel. A nossa base será o livro de Romanos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Romanos. Eu vou me basear no capítulo 9, 10 e 11. Capítulo 9 fala do passado de Israel, capítulo 10, o presente, e o capítulo 11, o futuro de Israel. O livro de Romanos é fantástico. Alguns dizem que o livro de Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Alguns colocam um título ali também, a revelação do Evangelho de Deus. E o livro de Romanos a gente poderia fazer um esboço do capítulo 1 até o 8, a parte doutrinária, capítulo 9 ao 11, a parte dispensacional, que é um parêntese praticamente que Paulo faz para tratar alguns detalhes sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, até porque a carta inteira de Romanos, Paulo fala dos judeus, inclusive o capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, tá? Então, desde o capítulo 1, Paulo vem falando do judeu. E a última parte ali do capítulo 12 até o 16, que é a parte prática, que fala aí sobre amor, um irmão ajudar o outro, e por aí vai, né? Coisas do nosso dia a dia. E por que Paulo, então, ele tratou desta questão com os crentes de Roma, que era uma igreja que era formada por gentios, aqueles que não eram judeus, e também por judeus. Por que Paulo, então, deu ênfase nisso aqui? Porque a igreja de Roma, que tinha ali a maioria era formada por pessoas que não eram judias, ela estava se ensoberbecendo sobre Israel, mais ou menos assim: nós agora somos o povo de Deus, os judeus rejeitaram, então Deus já não tem mais nada com os judeus ou com Israel. Então, eles estavam se sentindo melhores do que os judeus. Então Paulo precisou parar e falar: opa, peraí, não é bem por aí não. Então Paulo vai explicando todo o programa de Deus para Israel, vai falando ali sobre a aliança que Deus tem com Israel, qual era a atual situação, e fala depois sobre o futuro glorioso de Israel. Então Paulo vai mostrando ali que Deus tem um plano, tem um pacto eterno com Israel, dá uma lição de humildade para aqueles crentes, tanto que no capítulo 11, a gente vai ver à noite, não dá para entrar em muitos detalhes. Paulo faz uma analogia ali com a oliveira. Ele fala que os gentios foram enxertados na oliveira, e esses galhos que são os gentios foram enxertados ali naquela oliveira, são sustentados pela oliveira, não a oliveira sustentada por causa dos galhos. Então nós gentios somos abençoados por causa de Israel, não Israel por causa de nós. Amém ou não? Até porque lá em João capítulo 4, o próprio Senhor Jesus diz que a salvação vem de quem? Dos judeus. Ele falando ali para a mulher samaritana.
E até algo interessante ali, eu não entendo muito dessa técnica, né? Mas o que Paulo mostra ali foi uma coisa fora do comum, porque o enxerto, talvez, não sei se tem alguém aqui que entenda bem disso, né? Mas você pega a árvore ruim, coloca um galho bom para ele produzir bons frutos. Só que o que Deus faz aqui é o contrário, ele tem uma árvore boa, enxerta os galhos ruins, que somos nós, os gentios, na oliveira boa, para que então a gente possa produzir bons frutos. Então foi isso que Deus fez com os gentios. E Paulo até fala, olha, cuidado, vocês estão muito soberbos, porque se Deus não poupou os ramos naturais, os galhos naturais, os judeus, que foram soberbos também, rebeldes, e Deus puniu, imaginem vocês, que não fazem parte ali, não são originais da oliveira. Então, da mesma forma que Deus puniu os judeus, pode punir vocês também, pode disciplinar. Então, Paulo dando ali uma grande lição de humildade. E depois ele fala também que Deus não rejeitou o seu povo, o qual ele fez um pacto no passado. É tanto que o capítulo 11 começa como? Paulo faz uma pergunta retórica. Porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Ele até se apresenta como um exemplo da fidelidade de Deus. Paulo se apresenta como remanescente de Israel, porque em todo o período de apostasia da história de Israel, Deus ele teve o seu remanescente. O que é o remanescente? É um pequeno grupo de fiéis que aparece em tempos de apostasia. Como hoje no período da igreja também, muitos estão se apostatando da fé. Mas Deus ele tem o seu remanescente, aquele crente que permanece firme na doutrina, firme na palavra, firme servindo ao Senhor, e não pretende abandonar. Então esse é o remanescente da igreja. Mas eu vou falar mais sobre o remanescente de Israel hoje à noite, no período da noite. Paulo também mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Pode ser judeu, pode ser brasileiro, americano, japonês. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Tanto o judeu quanto o gentio. Como o Senhor Jesus falou, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Isso é para brasileiro, americano, japonês, judeu, para qualquer pessoa. Porque não é porque é judeu que já tem a salvação garantida. O judeu também tem que crer no Senhor Jesus. Tem que crer que ele é o Messias enviado de Deus para Israel, para salvar tanto Israel quanto a humanidade. E eu acho interessante também no capítulo 11, que Paulo fala que ele não queria que os crentes de Roma fossem ignorantes em relação à apostasia de Israel. Ele diz, eu não quero que sejais ignorantes, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até um determinado momento. Então a apostasia de Israel veio em parte. Então isso quer dizer o quê? Que tem um grupo de fiéis, tem o remanescente. Então a apostasia de Israel não é total, ela é parcial. Mas em um determinado momento, no futuro, que eu acredito que não vai ser muito distante, ela vai ser total. E a gente vai entender melhor isso aqui. Porque Paulo falou, ainda que os filhos de Israel sejam como a quantidade, né? Como a areia do mar ou as estrelas do céu, o remanescente é que será salvo. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso. Então tem muita coisa interessante, que muitos detalhes. E outra coisa também, Paulo mostrando que um dia todo Israel vai dizer, Baruch rabá Bishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ser aquela coisa gloriosa, fantástica. Ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, lá em Israel. Então todo Israel vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Israel vai reconhecer o Senhor Jesus como seu Messias e como seu Salvador. E a Bíblia até fala ali que muitos vão chorar como uma mãe chora pelo seu filho. Então a nossa base aqui em Romanos capítulo 9, eu vou ler apenas um versículo, para a gente entender aqui qual é o propósito do capítulo 9. O versículo 13 diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos do Senhor, para que sejamos abençoados através das informações que serão transmitidas aqui. Oremos. Senhor Jesus, como já foi cantado aqui, toda a honra, toda a glória e todo o louvor
sejam dados ao teu santo nome e à tua pessoa bendita. Tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor. Me abençoe, Pai, que o temor do Senhor esteja no meu coração. Peço a tua permissão. Eu vou falar agora da tua palavra, vou falar de Israel, do teu povo. Eu vou falar também do Senhor. Então, me abençoe, que o temor do Senhor esteja no meu coração e que o meu desejo seja te honrar e te glorificar, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Possamos te glorificar através das informações que nós vamos receber aqui e que possamos entender claramente qual é o programa do Senhor para as nações, hoje aqui especificamente para Israel e também para a tua igreja. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui o capítulo 9, o irmão pode colocar o esboço ali para a gente? Eu vou me basear nesse esboço. Estou enxergando bem ali. A gente vai envelhecendo, já tem que começar a usar óculos, né? Se adaptar aqui a qualquer coisinha, eu me viro para cá. Então, o passado de Israel trata da eleição de Israel, tá? Trata da escolha de Israel. Por que Deus escolheu Israel? Eu vou colocar alguns propósitos aqui depois. Então, do versículo 1 ao 3, Paulo ele expressa ali a sua tristeza e a dor no seu coração pela situação de Israel. Aí, versículo 4 e 5 fala ali sobre os privilégios de Israel. Uma nação que teve tantos privilégios, tantas bênçãos, viu tantas coisas e ainda assim rejeitou o seu Messias. Aí talvez a gente pense, né? E muitos crentes criticam Israel. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, que Israel é uma amostra do que é a raça humana. Se fosse o Brasil lá no deserto, será que seria diferente? Os irmãos falaram sobre gratidão, né? E o povo de Israel reclamou, né? Ei, povo murmurador. Tanto que Paulo fala depois, cuidado, para que vocês não sejam murmuradores, como foi o povo de Israel quando saiu do Egito. Se fosse o povo brasileiro ali, será que ia ser diferente? Povo americano, japonês, chinês, talvez fosse a mesma coisa ou até pior. Então Israel é uma amostra do que é a raça humana, do que é o brasileiro, o americano, o japonês, todos os povos. Aí no versículo 6 e 7, a falha de Israel e a fidelidade de Deus, a culpa não foi de Deus, foi de Israel, que não canalizou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Aí aqui a eleição de Israel, porque que Deus escolheu essa nação, a soberania de Deus e também o tropeço de Israel. Então, resumidamente aqui, irmãos, e é interessante que Paulo sentiu um pesar no seu coração por Israel, o mesmo pesar que Moisés também teve. Lembram disso? Que Moisés falou, por amor de Israel, se for o caso, até risque o meu nome do livro. Moisés conversando com o Senhor nosso Deus. E o versículo 2 é interessante, ele diz que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos. Quem? Os israelitas, que são meus parentes segundo a carne. Porque Paulo ele creu no Senhor Jesus. Depois a gente vai ver também no capítulo 11, que ele faz parte ali do remanescente. Então, ao ver o seu povo na incredulidade e na apostasia, ele sentiu um grande pesar no seu coração. E ao olharmos para o nosso povo brasileiro também, para a nossa nação, temos que ter este pesar no coração, esta tristeza, porque o Brasil não anda bem. O povo brasileiro não está bem. É tanto que brasileiro, tem até um texto, né, o Salmo 33, 12, o pessoal coloca até a bandeira do Brasil embaixo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Ali não trata do Brasil, trata da nação de Israel. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos brasileiros que pertencem ao Senhor Jesus, mas a nação como um todo não pertence ao Senhor Jesus. Nós sabemos a quem o Brasil pertence, é ou não é verdade? Quem é o patrono do Brasil, quem é a protetora do Brasil. Mas louvado seja Deus que nós temos brasileiros que pertencem ao Senhor Jesus. Então nós temos que ter também este sentimento. Então Paulo sentiu porque um povo tão privilegiado, o irmão pode passar, pode colocar que mostra ali os privilégios de Israel. Irmãos, todo esse material aqui, depois eu vou deixar com algum irmão responsável e pode passar para quem tiver interesse, tá? Pode ir passando. Pode ir passando também, são algumas frases, mas os irmãos podem ler. Aí, obrigado.
Vamos ver então, irmãos, os privilégios de Israel. Olha que interessante, olha o que Paulo diz. Os irmãos de Paulo, os conterrâneos de Paulo, ele diz assim, que são israelitas, são os descendentes de Jacó. Os irmãos lembram, né, que Jacó teve o nome mudado para Israel. Então quem era descendente de Jacó era israelita, dos quais também é o que? A adoção de filhos. Israel, por ter sido eleito por Deus, também é chamado de filho. Lá em Oséias diz que do Egito chamei meu filho. Então quando Israel saiu do Egito, era Deus chamando o seu filho do Egito. E quando o Senhor Jesus, isso foi aplicado no nascimento de Cristo. Lembra quando o Senhor Jesus também estava saindo do Egito? Foi aplicado esse texto de Oséias, Deus chamando o seu filho Jesus do Egito e voltando para a sua terra natal. E também diz aqui, e a glória, o próprio povo de Israel é cheio de glória. O salmo que eu disse, Salmo 33:12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é esta? Se você ler todo o contexto, é a nação de Israel, porque todas as outras nações, cada nação tinha o seu Deus. A única nação que servia o Deus verdadeiro era a nação de Israel. Aí você tem vários outros textos que falam sobre a glória de Israel. Lá em Deuteronômio mesmo diz, quem é como tu, ó Israel, um povo salvo pelo Senhor. Que nação foi salva por Deus ao sair do Egito? Nenhuma, ou de outro país, ou de outra nação. Foi a nação de Israel. E tem um salmo também que diz, não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus mandamentos, ninguém recebeu coisa semelhante. Então Israel é cheio de glória. E o que mais? As alianças. Deus fez alianças com Abraão. E dentro da aliança que Deus fez com Abraão, você tem outras alianças. Você tem a nova aliança, tem a aliança do templo, você tem a aliança mosaica, a aliança da terra, tem a nova aliança que vai se cumprir tudo no milênio, eu vou mostrar aqui depois. O que mais? E a lei pertence a Israel, 613 mandamentos. Tem algumas denominações aí que querem praticar alguns mandamentos que foram dados para Israel, né? Guarda do sábado, não precisa nem falar qual que é, né? Você já sabe qual que eu estou dizendo aqui, né? Foi dado para Israel, circuncisão. Ele fala aqui também, e o culto, as festas judaicas. E é tão interessante, irmãos, que em cada festa ali você tem o Senhor Jesus colocado ali em cada festa. A festa da Páscoa, que representa o quê? A morte do Senhor Jesus. A festa das primícias, que representa a ressurreição do Senhor Jesus. A festa dos tabernáculos, que representa o milênio, o Senhor Jesus governando literalmente aqui neste mundo. Algumas pessoas dizem, não, mas ele já reina no meu coração. Não, o reinado de Cristo será literalmente aqui na terra. Lá em Israel, de Jerusalém, que será a sede do seu governo. Então tudo isso aqui pertence a Israel. E também as promessas, são muitas promessas. Inclusive uma delas é o reino, o milênio, onde o Messias estará governando. E ele diz ainda no versículo 5, dos quais são os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos. Que mais? E dos quais, aí aqui é o principal, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Amém ou não? O Senhor Jesus está acima de tudo, está acima de todos. Ninguém está acima do Senhor Jesus. Paulo até fala que ele está sentado à destra na majestade das alturas. Irmãos, nosso Senhor Jesus é grande. Recentemente o Papa, ele falando ali sobre a crucificação de Cristo, ele falou, que fracasso de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Foi ali que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E lá em Apocalipse ele diz, eu sou aquele que morri e eis que estou vivo para todo sempre. E se você vai lá em Jerusalém, no jardim do túmulo, tem uma portinha lá que lá está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu estive lá em 2012 e em 2013, eu entrei lá. Então você não acha os restos mortais do Senhor Jesus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e vai voltar um dia. Ele vai colocar ordem na casa, ele vai colocar ordem neste mundo. Só ele pode fazer. Nenhum ser humano na face dessa terra pode colocar ordem no Brasil, ordem no Oriente Médio, ordem em Israel, ordem no mundo. Só o Senhor Jesus vai fazer isso aqui. Então o Senhor Jesus, ele vem de Israel. Principalmente no fim do ano,
lá no Oriente Médio, entre árabes e palestinos, eles falam que o Senhor Jesus é palestino. Você já ouviu isso ou não? O Senhor Jesus ele não era palestino, ele era judeu. Ele nasceu da tribo de Judá. Você tem ali Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, Rubem, Simeão, Levi e Judá, o quarto filho de Jacó. Então Cristo veio daquela tribo, ele nasceu em Belém de Judeia, como fala em Mateus, no tempo do rei Herodes. Interessante, eu estou fazendo meu devocional no Evangelho de João. A mulher samaritana, aquela região Samaria hoje, na região de Israel, ali fica entre Nablus e Jenin, que são duas cidades que estão assim de terroristas. Eu até tentei visitar lá, mas é uma cidade muito perigosa, a cidade de Nablus, porque lá eles celebram a Páscoa ainda. Tem um grupo de pessoas que eles matam o cordeiro, como era na época, nos tempos bíblicos. Eu queria ir lá, mas lá é perigoso, está cheio de terrorista lá. Então Samaria, que é mencionado na Bíblia, é nessa região que eu estou mencionando aqui, Nablus e Jenin. Interessante que a mulher samaritana, quando o Senhor Jesus vem, ela diz: como sendo tu judeu. Então ela identifica o que? A nacionalidade do Senhor Jesus. Então ele não era palestino, ele era judeu, amém ou não? Ele mesmo fala que a salvação vem dos judeus. E é fato que ele nasceu em Belém da Judeia, não no lugar chamado Palestina. Então é importante nós entendermos isso aqui. E o próprio Senhor Jesus chamou aquele lugar ali de terra de Israel, não chamou de Palestina. Então o mais correto é não chamarmos aquele lugar de Palestina, é terra de Israel, amém ou não? O próprio Senhor Jesus falou isso aqui, que eles não iam terminar de percorrer as terras de Israel. Então o Senhor Jesus vem deste povo. Então dos israelitas vem o Senhor Jesus, que está acima de tudo e todos, e como Paulo coloca aqui, Deus bendito e amém. Então o problema aqui no versículo 5 e 6, não estava com Deus, não faltou a palavra de Deus para Israel. Eles que creram errado, eles tentaram estabelecer a sua própria justiça para a salvação. E aqui no versículo 6 e 7, volta um pouquinho lá para mim, irmão, no esboço, por favor, para os irmãos irem acompanhando. Fala ali da falha de Israel e a fidelidade de Deus. Apesar de Israel ter falhado, Deus não falhou com Israel. No capítulo 3, versículo 3 de Romanos, diz o seguinte: pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade anulará, ou vai fazer com que aniquilará a fidelidade de Deus para com Israel? Não, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e seja o homem mentiroso. Lembra que eu disse aqui que a apostasia de Israel é parcial, não é total? Então não é porque um grupo foi incrédulo que Deus vai dizer: não, esse povo já não é mais meu povo, então está todo mundo perdido. Não, não é bem assim. Então um grupo foi incrédulo, Deus continua sendo fiel com toda a nação, porque Ele tem um pacto com esta nação e um pacto eterno. E é o que eu vou falar aqui, falando sobre então a eleição de Israel. Trata da escolha de Israel para vários propósitos. Tudo isso aqui, irmãos, envolve a profecia messiânica. Aí temos que ir para Gênesis. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu o Salvador, amém ou não? E Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica, a primeira profecia relacionada ao Senhor Jesus. A profecia messiânica, ela é progressiva, ela começa em Gênesis, vai até Apocalipse. Ela é acumulativa, uma profecia vai reforçando a outra, e ela é seletiva. Deus vai selecionando pessoas, lugares, eventos, para que os seus propósitos sejam cumpridos. E é limitada também quanto ao tempo e ao destinatário. Por exemplo, lá em Gálatas fala que Cristo nasceu debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. Então no tempo certo se cumpriu a palavra de Deus, nem antes e nem depois. Na hora certa o Senhor Jesus nasceu debaixo da lei para remir os judeus que viviam debaixo da lei, e depois todos aqueles que crescem no Senhor Jesus. Então quando fala da eleição de Israel, envolve isso, profecias messiânicas. Aí a gente vai lá para Noé. Noé teve 3 filhos, correto? Alguém se lembra aí quais os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. E assim, o propósito em formar a nação de Israel, principalmente era para trazer o Senhor Jesus, para ser salvador de Israel e de toda a humanidade, inclusive do brasileiro, até do argentino, amém?
O Senhor Jesus veio salvar também o argentino, o árabe, o muçulmano, todas as pessoas. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Baiano, mineiro, cearense, tem baiano aqui também ou não? Minha mãe é baiana, por isso que eu estou falando de baiano. Baianos ali, né? Baiano está em todo lugar, né? Então o Senhor Jesus veio salvar o baiano também. Então o Senhor Jesus, ele teria que vir de alguém. Dos três, Deus selecionou quem? 100, que aí vem o termo semita ou antissemita, né? O fulano de tal ele é antissemita, ele é antijudeu. Então está voltando a esse descendente de Noé. Então dos três, Deus escolhe 100. De todos os semitas no mundo, aí Deus chama um homem que era pagão, era idólatra, que precisou crer no Deus verdadeiro. Quem era esse homem? Abraão. A gente vê lá em Gênesis capítulo 12. Então Deus olha para todas as nações pagãs, porque Abraão não era judeu. O termo judeu vem depois lá do seu bisneto, né? Então não tinha como falar que Abraão era judeu. Deus chama Abraão, estou resumindo aqui um pouco, tá? Aí Abraão tem 2 filhos, Esaú e Jacó, que é mencionado no texto aqui. Irmãos, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Essa eleição não trata de salvação, tá? Salvação individual. Trata da eleição para formar um povo, formar uma nação, que é algo totalmente diferente, tá? É outro tipo de eleição aqui. Não trata da minha eleição, da tua eleição para salvação. Trata da eleição para formar a nação de Israel. Então Abraão tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolhe qual? O Senhor Jesus veio de Esaú ou veio de Jacó? De Jacó. Por isso o termo aqui: amei a Jacó e aborreci Esaú. Aí depois Jacó tem o nome mudado para Israel. Ele tem 12 filhos. Dos 12 filhos, quem é que Deus escolhe ali para trazer o Senhor Jesus? A tribo de Judá. Dentre várias judias aqui no mundo, quem que Deus escolhe para o Senhor Jesus nascer? Maria, né? Porque ela também era da tribo de Judá e tinha as qualificações ali para gerar o Salvador, tá? Ela era pura, era virgem, era temente a Deus. Então depois ela fala: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. É importante a gente entender isso aqui, tá? Maria tinha um Salvador. Então quem precisa de um Salvador é quem é pecador. Então precisa dessa graça de Deus. Então aqui, irmãos, Deus ele faz a sua eleição. Então, ele vai selecionando pessoas, lugares, a cidade de Belém, vai selecionando eventos. E quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. Deus promete terra, descendentes e bênção. Irmão, tem um mapa, e se o irmão puder colocar para mim o mapa de Israel. E essas alianças, irmãos, a gente vê em todo o Antigo Testamento, tinha várias formas de selar aliança. Uma delas era o aperto de mão. Uma pessoa fazia o contrato com a outra, pegava na mão da pessoa, fechado, então estava tudo certinho. Era um pacto meio fraco assim, né, que poderia ser invalidado, apesar que a palavra antigamente tinha muito valor, né, tinha muito poder, valia mais às vezes do que um contrato assinado, né? Tinha um outro pacto também, que era a troca de sapatos. Eu fazia um pacto com o irmão Davi, eu dava o meu sapato para ele, dava o sapato dele para mim. O pacto era invalidado quando a gente devolvia o calçado. Toma o teu calçado de volta e devolve o meu. Então o pacto era invalidado. Tinha também o pacto do sal. Como é que funcionava o pacto do sal? Eu andava com o meu saquinho de sal, o irmão Davi também. Estou mencionando o irmão Davi, que eu conheço mais agora aqui um pouquinho, né? A gente já teve mais contato. O irmão Toninho aqui também, a Inês ali, a Jaque ali atrás. Prazer em revê-los. Né? E o irmão Toninho não envelhece, não, é do mesmo jeito, hein? Que bênção, né? Onde que eu estava mesmo? Me perdi aqui. Era no pacto de sal, né? Então eu tinha o meu saquinho de sal, o irmão Davi também, o saquinho de sal dele, a gente fazia um pacto. Vamos invalidar agora o pacto. Só que era mais difícil, porque a gente tinha que pegar. O que fazia? Pegava um pouco do meu sal, um pouco do sal dele. Tinha um terceiro saquinho, a gente misturava ali, né, o meu sal com o dele, misturava tudo. Para invalidar, eu tinha que pegar os meus grãos e os grãos dele também. Então era muito mais difícil, né, esse pacto ser invalidado. Só que Deus é um outro mapa, irmão. É um que está mostrando o território ali. Isso, esse daí, obrigado. Só que Deus ele faz um pacto de sangue com Abraão. Eu vou sair um pouco aqui do púlpito para fazer uma ilustração. Como que era o pacto de sangue entre 2 pactuantes?
Eles pegavam animais, um exemplo, vou pegar um animal só, cortavam o animal do meio, uma metade para cá e a outra para cá. Então era derramado o sangue ali. Agora que eu vou falar aqui é tradição, tá? Isso não está na Bíblia, mas o pacto de sangue está na Bíblia. O que eu vou falar aqui agora é tradição. Segundo a tradição judaica, os dois pactuantes, de mãos dadas, eles passavam entre as metades, fazendo o número 8. E por que o número 8? Porque o número 8 é o número da eternidade, algo que não tem fim. Quando que esse pacto era invalidado? Quando um dos dois morria. Um morreu, aí o pacto foi desfeito. Então Deus fez o pacto com Abraão, lá entre Gênesis 12 até o capítulo 17, um pacto de sangue. Fala que pegou os animais, cortou os animais. Só que assim, o ideal era fazer o quê? Deus e Abraão passarem entre as metades, porque eram dois pactuantes, correto? Só que o que acontece? Abraão dorme, cai num sono pesado, e a palavra ali é a mesma palavra usada para Adão. Foi como se Deus tivesse dado uma anestesia profunda, que ele não viu nada, ele apagou. Então, em vez de passar Deus e Abraão entre as metades, Abraão dorme. Aí a Bíblia fala que uma tocha de fogo, Deus passou entre as metades. O que Deus estava fazendo? Ele estava assumindo a responsabilidade dele e a responsabilidade de Abraão. Deus morre, Deus é eterno, amém? Então o pacto que Deus fez com Abraão é temporário ou eterno? Eterno, porque Deus passou sozinho entre as metades, assumindo a responsabilidade dele e a responsabilidade de Abraão também. Então eu te pergunto, Israel hoje é o povo de Deus? É ou não é? É, porque Deus tem um pacto com esse povo. Eu não vou entrar em questão, porque tem gente que fala, não, mas tem judeu que vive lá, que foi judeu da Europa, um camarada da Europa que chegou em Israel e é um prosélito. Mas tem judeu que são os descendentes também, os conterrâneos do Senhor Jesus, por assim dizer, judeus originais, amém ou não? Então o pacto que Deus tem com Israel é eterno, não pode ser invalidado. Irmãos, isso aqui é profundo. Deus assumiu a responsabilidade dele e a de Abraão também. Por isso que eu citei aqui Romanos 3,3. Não é porque alguns foram incrédulos que isso vai aniquilar a fidelidade de Deus. Israel só existe hoje, irmãos, por causa de Deus. Um país desse tamanhozinho aqui, é ou não é verdade? E quem pode com esse país? Quem pode com essa nação? Então o território que Deus prometeu para Abraão, alguém tira a pilha daquele relógio ali, porque o tempo está indo embora. Eu vou pontuar aqui. Lá em Gênesis fala 15:18, do rio do Egito, que pode ser um riozinho aqui, até o grande rio Eufrates. Tudo isso aqui Deus prometeu para Israel, que pega um pedaço aí do Líbano, da Síria, da Jordânia, da Arábia Saudita e também do Iraque. Só que o que Israel ocupa hoje, pode passar, irmão, o outro mapa. Olha o que Israel ocupa hoje. Nem 10% daquilo que Deus prometeu. É menor do que o estado de Sergipe. E ninguém consegue destruir esse país. E muita gente achou que com essa guerra Israel ia quebrar, ia falir. Pelo contrário, Israel está vendendo tecnologia, porque outros países estão vendo o que Israel está fazendo para se proteger. Tem o domo de ferro, tem outro sistema agora. Israel vai interceptar foguetes, já está acontecendo também, através de laser. Então outros países estão vendo, estão querendo comprar a tecnologia de Israel. Então Israel hoje é uma vitrine para o mundo. Então em vez de quebrar, está prosperando em muitas áreas. E muitos árabes e muçulmanos já estão dizendo, Israel no Oriente Médio, porque o Oriente Médio está passando por grandes transformações. Viram agora recentemente o que aconteceu na Síria, né? Então o Oriente Médio vai passar por grandes transformações. Árabes e muçulmanos já estão dizendo que Israel vai ser como os Estados Unidos ali no Oriente Médio. É igual massa de bolo, né? Quanto mais você bate, mais ela cresce, né? Então Israel é assim também. Mas por que Israel é bom? Porque Israel tem tecnologia, tem tudo isso? Não. Tem alguém grande por trás ali, e é o próprio Deus. Eu digo que o Iron Dome, né? O domo de ferro ali de Israel é o próprio Deus, é Deus protegendo ali. Mas eu vou falar o que vai acontecer com Israel ainda no futuro, à noite. Então Deus prometeu terra, porque ele ia formar uma nação precisa de terra,
Ele prometeu descendentes. Então, para você ter uma nação, você tem que ter pessoas, né? E prometeu também bênçãos terrenas e espirituais. Agora, o que me chama a atenção em Abraão, Abraão era riquíssimo, mas ele não estava apegado às coisas deste mundo. Ele vivia com a expectativa do novo céu e uma nova terra e da nova Jerusalém. E assim nós temos que viver nesse mundo também, se desprendendo cada vez mais das coisas deste mundo, vivendo, aguardando novos céus e uma nova terra. Avança um pouquinho para mim aí, irmão. Então Deus prometeu terra, descendência e bênção. Vamos ver aqui com qual propósito Deus escolheu Israel. E é interessante que muita gente está falando aí que Israel é um país colonizador. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui: quantos países no mundo falam hebraico? O pastor que é estudioso aqui, né? Eu estou seguindo o teu canal lá no YouTube. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui: quantos países no mundo falam hebraico? Pode ir passando. Pode ir passando. Ninguém sabe? Um país só. Sabe quantos países falam árabe no mundo? 22 países. Então quem é colonizador? Algo aí para a gente pensar e refletir, né? Porque o árabe, na verdade, ele nasceu na Arábia Saudita. Com o surgimento do Islã, então os árabes saíram da Arábia Saudita, colonizaram países do Oriente Médio e também do norte da África. Por exemplo, o Egito, historicamente não é árabe, mas se tornou árabe. O Líbano, historicamente, não é árabe, mas se tornou árabe. A Síria, Jordânia, o Iraque é a antiga Babilônia, ali a região da Assíria. É tanto que tem lá um museu lá com resquícios da Babilônia, mas se tornaram árabes e também de maioria muçulmana. Então os árabes sim que foram conquistando e colonizando outros países. Israel não, você tem um único país no mundo que fala hebraico, que é Israel. E quando que os árabes chegaram ali, inclusive em Israel? Em Israel tem mais de 400 mesquitas. Eles dominaram ali de 636 até 1099. Então eles falam que a terra é deles. Só que eles chegaram lá no século 7, com o avanço do Islã. E os judeus já estavam lá há muitos anos. E o próprio Senhor Jesus, sendo judeu, nasceu há quase 2000 anos atrás, em Belém da Judéia. Só para esclarecer esses detalhes. O irmão pode passar, aí são as alianças que eu mencionei. Deixa aqui esse gráfico só um minutinho. E muitas promessas de Deus para Abraão e para Israel vão se cumprir aqui, no milênio, no reinado de Cristo. Esse é o período que nós estamos vivendo, o período da igreja. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Amém ou não? Amém. Você espera isso? Amém. Ou está esperando outra coisa? Irmãos, eu não vejo a hora de ir embora desse mundo, estou falando sério. Não é com hipocrisia não. Eu não vejo a hora de tocar a trombeta. Não sei se a gente vai ouvir ou não, mas eu sei que a gente vai subir, né? A igreja vai ser arrebatada. Enquanto isso aqui no mundo, 7 anos de tribulação. À noite eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Vai ser o juízo de Deus sobre Israel e sobre as nações. Deus vai purificar Israel, tá? Aí o Senhor Jesus volta no fim dos 7 anos. Aí ele estabelece o seu reino de 1000 anos. Então aqui todas as promessas que não foram cumpridas para Israel serão cumpridas no milênio. E Israel vai ser cabeça das nações. Na verdade, Deus criou Israel com esse propósito, para Israel liderar as nações. Só que hoje não é bem assim. Israel está endividado em algumas questões aí, Estados Unidos, países da Europa, enfim. Então está submisso a algumas nações e também autoridades. Mas no milênio, todas as nações vão, quer queira, quer não, vão aprender de Deus através dos judeus. E vão ter que celebrar as festas judaicas ainda. Em Zacarias 14 fala que a nação que não subir em Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos não vai receber as bênçãos do Senhor, ok? Então só para a gente entender quando serão cumpridas. Pode passar, vamos já adiantar aqui, vamos ver lá Aí, um dos propósitos, Deus criou Israel por amor às nações, para trazer o Salvador, para que o brasileiro fosse salvo, o americano, o japonês, o indiano, o palestino, o libanês, enfim, todas as pessoas. Então vamos ver aqui, resumidamente, passar bem rápido aqui. Então Deus criou Israel para a sua própria glória, para que ele fosse glorificado. Tem outras aqui, os irmãos vão ler depois. Foi criado para ser sua testemunha e agência missionária. Então Deus criou Israel para dar testemunho, às outras nações. O que mais?
para revelar o único Deus vivo e verdadeiro. Foi criado para mostrar o único Deus, Salvador e Redentor, e foi criado para abençoar as nações. Lá em Gênesis 12, né? E também tem a bênção de relação aqui que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós temos que tomar cuidado com isso também, tá? Na verdade, o crente foi chamado para abençoar todo mundo, para você abençoar teu vizinho, teu patrão, tua família, as pessoas que estão à sua volta. Lá em Mateus, o Senhor Jesus fala sobre isso, né? A gente tem que até orar pelos nossos inimigos. Você sabe de alguém que te odeia? Alguém que não vá com a tua cara? Você conhece alguém que não gosta muito de você, que não vai com a tua cara, que te odeia, que quer te derrubar? Vou te dar um conselho aqui que na verdade não é meu, é do Senhor Jesus. Abençoe essa pessoa. Amém ou não? É difícil, hein? Geralmente a gente quer pagar com a mesma moeda, é ou não é verdade? Mas que ele falou, se alguém te bater de um lado, oferece o outro, né? Eu tenho um amigo que ele fez isso literalmente. Teve um camarada lá que deu um tapa na cara dele de um lado, ele falou, agora dá do outro aqui. O cara foi lá e pá! Aí ele saiu rolando no chão, né? Não, foi ao pé da letra ali mesmo, né? Obedeceu literalmente o texto, né? É lógico que o Senhor Jesus não estava dizendo nesse sentido, né? Deixa eu usar o... Outra coisa, ame essa pessoa, ore por essa pessoa. Isso é ser cristão, é ficar no prejuízo, mas honrar e glorificar o Senhor Jesus e também obedecer a sua palavra. Então Deus criou Israel para abençoar as nações, por amor às nações. Então aqui o capítulo 9 a gente conclui. Agora não é porque Israel tem todos esses privilégios que Israel não precisa crer em Cristo, pelo contrário, tem que crer em Cristo. O judeu precisa reconhecer o Senhor Jesus como o seu Messias. Então não é porque é judeu que a salvação está garantida. É tanto que o Senhor Jesus ele confrontou muitos judeus que não creram nele e que lamentavelmente vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, infelizmente. E aí entrando no capítulo 10, tratando da atual situação de Israel, procurarei ser bem breve aqui. Então, qual é a atual situação desta nação que teve e tem grandes privilégios que nenhuma outra nação tem? Se nós olharmos para Israel como nação, o irmão pode colocar o esboço do capítulo 10, por favor? Pode ir na sequência aí. E o que é apostasia, irmãos? Apostasia é uma rebelião contra Deus. É o afastamento de Deus, é o afastamento da palavra de Deus, das doutrinas de Deus. Então Israel hoje como nação está em rebelião contra Deus, está longe de Deus. Mas a gente vê muitos judeus aí praticando o judaísmo. O judaísmo que o judeu pratica hoje não é o judaísmo bíblico, é um judaísmo tradicional, ou judaísmo rabínico, ou seja, eles inventaram um monte de coisas. E o versículo-chave aqui do capítulo 10 é o versículo 1, que Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é pela sua o quê? Salvação, para que o judeu creia em Cristo como seu Messias. Então Paulo estava muito triste porque Israel procurou estabelecer a sua própria justiça, ganhar salvação pelas obras, praticando ritos, tradições, um judaísmo tradicional ou rabínico. Tem uma imagem, o irmão pode colocar para mim, é de um judeu com um galo na cabeça. Por exemplo, hoje os judeus eles têm a festa do Yom Kippur, é o feriado mais sagrado para os judeus. Alguém já leu na Bíblia Deus exigindo galinha como sacrifício? Ou galo? Tem ou não tem? Não, não tem. Só que o judeu na festa do Yom Kippur, o homem pega um galo e a mulher pega uma galinha. Ele mata aquele animal e gira sobre a cabeça, para fazer expiação do pecado. Para a gente parece outra coisa, né? É uma macumba judaica isso aí, né? Então gira a galinha ou galo, então ali é a forma de fazer a expiação. Está na Bíblia? Não, tradição. Então a tristeza de Paulo, o irmão pode voltar para mim lá no esboço, porque Israel tentou estabelecer a própria justiça. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o Senhor Jesus. O que o judeu tem que fazer para ser salvo? Crer que o Senhor Jesus veio aqui, esteve aqui como homem, morreu e ressuscitou. Amém?
Onde que o Senhor Jesus está hoje, fisicamente? Lá no céu, assentado à direita de Deus. Se pudéssemos subir agora lá no céu, a gente ia tocar no Senhor Jesus. Ele não está em espírito, ele está fisicamente lá. Amém ou não? Lembra que ele falou para Tomé? Tomé não estava crendo. Põe a mão aqui em mim para você ver, né? Põe a mão aqui do lado. Vocês têm alguma coisa para eu comer aqui para provar que sou eu mesmo? Aí o que deram para ele? Um pouco de mel e acho que um peixe, né? Então, para provar que era ele mesmo. E lá em Atos capítulo 1, lá no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus subindo. Então hoje ele está lá no céu, a gente não sabe aonde, que região, mas ele está lá, intercedendo por nós. Então quando você for orar, pode elevar os seus olhos para o céu e clamar ao Senhor Jesus, que Ele vai ouvir a tua oração. Então o judeu tem que crer nisso, e ele tem que invocar o nome do Senhor Jesus, como diz aqui no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, e não há acepção de pessoas. Eu acho interessante que também no 9 e no 10, nós usamos muito no evangelismo, né? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então o que cada pessoa tem que fazer? Crer no Senhor Jesus e orar a Ele, né? Senhor, me salve, perdoe os meus pecados, me dê a salvação e me dê a vida eterna. Você já fez isso? Se você já fez, você tem a salvação e a vida eterna. Se não fez, hoje é o dia. Creia que Cristo morreu e ressuscitou, e confesse a Ele seus pecados e peça para Ele habitar pela fé no teu coração. Só que o judeu não fez isso. Ele procurou estabelecer a sua própria justiça. E é interessante que no período ali de apostasia de Israel, Deus provocou ciúmes em Deus, porque Israel estava adorando outros deuses, que não era o Deus que criou a nação. Você sabia que Deus tem ciúmes? Só que é um ciúme saudável, tá? Não é aquele ciúme doentio que às vezes o marido tem pela mulher, ou que a mulher tem pelo marido. Que o marido não pode nem cumprimentar a irmã na igreja, o que é isso? Né? Ou vice-versa também, né? O marido não pode nem sair de casa, né? Ou a mulher também pode nem. Aí é um ciúme doentio e errado, né? Então, quando o povo de Deus começa a se envolver com coisas mundanas, com paganismo, com misticismo, com feitiçaria, é tanto que Tiago fala sobre isso. Não sabeis que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Quem ama o mundo pode ser constituído como o quê? Inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, quando o crente começa a se envolver com paganismo, com idolatria, feitiçaria, misticismo, trocando a palavra por filosofias humanas, ciências humanas, colocando acima da palavra, aí Deus tem ciúmes. Aí Deus fez o quê? Já que vocês me provocaram ciúmes, eu vou provocar ciúmes em vocês também. Eu vou ter um povo que antigamente não era povo. Que povo é esse? O povo gentil, brasileiro, americano, japonês. É tanto que a gente vai ver no capítulo 11, resumidamente eu vou falar também, como que Paulo ele provocava a situação ali para o judeu crer em Cristo. Ele se esforçava para ganhar gentil, para o judeu ver, mas peraí, o povo pagão agora está servindo meu Deus, eu quero isso também. Então provocava os ciúmes no judeu, e o judeu então passava a querer o Senhor Jesus, o seu próprio Deus. Então esse era o método evangelístico do apóstolo Paulo. Então aqui no capítulo 10, então nós temos a atual situação de Israel, que está em apostasia. Eu quero colocar algumas coisas aqui. O problema que eu vejo, irmãos, são dois extremos em relação a Israel no meio evangélico geral, tá? Por um lado é uma idolatria por Israel, e o outro é uma aversão a Israel. Nós temos que ter um equilíbrio aí, porque senão a gente passa a ter problemas, tá? Pode passar para mim, irmãos? Eu quero citar alguns problemas que Israel enfrenta hoje, pelo fato de estar em apostasia. E assim, pelo fato de estar em apostasia, Deus sempre disciplinou Israel. Em toda a história de Israel, Israel esteve em apostasia, mas sempre teve um grupo de fiéis também. Os irmãos lembram lá de Elias? Tanto que Paulo cita no capítulo 11, que Elias achava que ele estava sozinho, e Deus fala, não, fica tranquilo, que eu reservei para mim 7.000, né? Eu não preciso rever aqui depois. Tinha um pequeno grupo de fiéis também que não abandonou Deus, que estava junto com Elias. E por conta da apostasia, Deus disciplinava
Israel. É tanto que Israel foi para o cativeiro várias vezes, vários países invadiram Israel, né? A Síria, a Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos. É tanto que quando o Senhor Jesus nasceu, quem é que dominava ali? Os romanos dominavam a terra de Israel. Então muitos também foram para o cativeiro. Pode adiantar, eu vou colocar ali nos problemas de Israel. Israel tem problemas morais e espirituais, porque está longe de Deus. Se você for em Israel, se você não parar e pensar que está em Israel, parece que você está no Brasil, Estados Unidos, em qualquer outro país do Ocidente, exceto em algumas cidades que são mais históricas, que têm achados arqueológicos, aí são lugares diferentes, né? Mas Jerusalém mesmo está muito moderna. Tel Aviv parece uma cidade praiana de São Paulo. Tem partes lá que tem prédios enormes, trânsito, enfim, pode passar mais. Eu vou falando para o irmão vai passando. Por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, ele está sofrendo algumas acusações de corrupção no governo. Alguém já ouviu falar sobre isso aí? Inclusive ele já está passando por alguns julgamentos. Pode passando. Quando chegar no Benjamin Netanyahu, aí o irmão passa para frente. Isso aqui, né? Outro detalhe, lá em Israel já não é mais crime usar drogas. Tanto que em 2012, quando eu fui, no hotel lá que eu fiquei, num hostel, tinha uma plaquinha lá que naquele local não podia usar droga, mas fora dali poderia usar, que não tinha problema nenhum, tá? Pode ir passando, eu vou falando aqui, o irmão pode ir passando para os irmãos. Questão do aborto, desde a década de 70, o aborto lá é legalizado, tá? Em Israel. Um casal gay tem direitos, o mesmo direito de um casal hétero. Por exemplo, se dois homens quiserem casar, eles casam fora de Israel, porque lá não existe uma lei que permite, né? Mas voltando para Israel, esse casal vai ter os mesmos direitos do que um casal hétero. Estou falando lá em Israel isso aqui, tá? Não estou querendo denegrir a imagem de Israel, só para os irmãos entenderem o contexto pelo fato da nação estar longe de Deus. Então não é porque é judeu que está tudo bem, está tudo resolvido. O judeu tem que se arrepender de seus pecados. Como eu falei, o judeu é uma amostra do que é a raça humana. Como o brasileiro também tem que se arrepender dos seus pecados. Todo mundo tem que se arrepender. E sem arrependimento, sem novo nascimento, não tem como entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus falou isso. Amém ou não? Tanto o judeu quanto o gentio. Quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Um casal de gays quiser alugar a barriga de uma mulher ali para ter um filho, pode fazer isso também. O país permite, tá? Aí tem comemorações de LGBT, tem passeatas, manifestações, até em Jerusalém. Se o irmão voltar um pouquinho ali, judeus ortodoxos com uma placa, né, com uma faixa: não sodomize Jerusalém. E você sabia que Deus chama Jerusalém de Sodoma e Gomorra? Eu estive lá em 2012 e 2013 e eu vi tudo isso lá, entendeu? Então a questão espiritual e moral de Israel está lá embaixo. Mas nem tudo está perdido. Tem judeus crentes. Eu conheço judeus crentes lá em Israel, que é o remanescente de Israel no período da igreja. E é o remanescente que preserva toda a nação. Isaías capítulo 1 disse: se o Senhor não tivesse nos deixado um remanescente, já Israel teria sido como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? O que aconteceu? Juízo. Deus mandou fogo e acabou com tudo lá. Então, se não fosse o judeu crente hoje, Deus teria exterminado. Só que não vai exterminar porque ele tem promessas ainda que não foram cumpridas. Só para a gente poder entender essa questão, tá bom? Então são muitos problemas. Agora volta um pouquinho lá, irmãos. Eu achei muito interessante esse fato. 7 de outubro de 2013, isso, 7 de outubro de 2013. Os irmãos viram o que aconteceu lá em Israel, né? O pessoal do Hamas saiu da faixa de Gaza, entrou em Israel e executou várias pessoas, né? Sequestraram também várias pessoas, inclusive um bebezinho. Ele estava com 7 meses na época. Estou vendo a irmã ali com um bebezinho. Estava com 7 meses. Ele já está... Ele fez 2 anos ontem. Então ele está 1 ano e 5 meses nas mãos dos terroristas. Então ele tem mais tempo de vida nas mãos dos terroristas do que nas mãos da sua mãe. É triste isso aqui, né? Então assim, coisas terríveis. Eu acredito que você acompanhou toda essa situação. Agora, o que estava acontecendo ali em Israel? Eu não vou dizer se foi juízo de Deus ou não, tá? A gente fica
refletindo sobre isso. Estava acontecendo uma festa rave lá em Israel. Festa rave, e olha a imagem que tinham lá, porque eu soube que o DJ Alok, que estava lá, é um brasileiro, ele estava promovendo a festa, e eles são budistas, e olha a imagem que estava lá. Me fez lembrar o povo de Israel saindo do Egito, lembra disso ou não? O que tinha no deserto? E aqui praticamente é deserto, tinha o bezerro de ouro, todo mundo comendo, bebendo, aprontando ali, pecando contra Deus, né? Então parece que Israel está voltando às suas práticas do passado. E hoje você tem vários tipos de judeus. Você perguntar para mim, o que é um judeu? Né? O judeu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Só que nem todo judeu segue a Deus, o Deus de Israel realmente. Você tem judeu ortodoxo, judeu ultra-ortodoxo, que segue o judaísmo tradicional ou rabínico. O judeu tradicional, que só vai no sábado na sinagoga. Você tem o judeu ateu. Você pode acreditar nisso? Lá em Israel eu tive contato com um judeu ateu, que não crê em Deus. E está cheio. Judeu de esquerda, que defende várias pautas, inclusive aquele pessoal que estava na festa rave, tudo gente assim, entendeu? Pacifistas, globalistas, essa turma toda da esquerda, tentando ter ali contato com o pessoal da faixa de Gaza, só que o pessoal chegou lá, ele não quer saber quem é de direita, quem é de esquerda, sequestraram até tailandeses. E se nós estivéssemos ali na região também, ia todo mundo. Eles não até árabe, até muçulmanos foram sequestrados pelo Hamas, tá? Então a gente vê aí a situação. Então você tem judeu ateu, mas graças a Deus nós temos judeus que creem no Senhor Jesus como o Messias, que esse é o remanescente de Israel. Hoje à noite eu vou falar qual deve ser a postura, qual deve ser a atitude da igreja em relação a Israel. Então se você puder vir à noite para dar continuidade, não perder esse assunto, tá? E é importante que entendamos o passado de Israel, para entendermos o seu presente e termos a perspectiva correta em relação ao futuro. Isso serve para as nações também, entendermos o passado das nações, conhecermos, para entendermos o presente e termos a perspectiva correta do futuro. E também em relação à igreja. Nós temos que conhecer a história da igreja, para entendermos o presente da igreja e termos a perspectiva correta do futuro da igreja também. Então vem à noite que eu vou falar aí sobre o futuro glorioso de Israel. Que nação abençoada, teve experiências fantásticas, né? Comeu pão que desceu do céu, literalmente, hein? Lá no deserto, lembram disso ou não? O povo morrendo de fome ali, Deus deu pão para o povo. Deu água, deu carne, né? O povo enjoou ali de pão, né? Deus mandou codornas, né? Aí fizeram um churrasco. Quem gosta de churrasco aqui? Quem é que não gosta de churrasco, né? Todo mundo gosta de churrasco. Aí o povo comeu tanto lá que a Bíblia fala que até começaram a pôr para fora ali, né? Enfim, que povo que foi abençoado. Mas infelizmente tropeçou na rocha em Cristo Jesus. Infelizmente, lamentavelmente. Só que eu vou dizer uma coisa aqui: Deus não desistiu de Israel. No período da igreja, a gente vê ali em Atos, por exemplo, na festa de Pentecostes, uma festa judaica, quantos judeus se arrependeram. Depois Pedro prega os próprios judeus: o que nós temos que fazer? Arrependei-vos, cada um dos vossos pecados. Aí você tem uma carta só para crentes judeus, a carta aos Hebreus. Tiago, você tem Pedro, Tiago e João, que eram missionários aos judeus. E lamentavelmente a igreja se esqueceu de pregar o evangelho para os judeus. Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu, e ao mesmo tempo do grego, do brasileiro, do americano e do japonês. Então nós temos que pregar o evangelho para o judeu, porque hoje ele está em apostasia, ele precisa do Senhor Jesus. Podemos orar pela paz de Jerusalém? Podemos, mas principalmente como Paulo orou aqui: o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é pela sua o quê? Salvação. Porque não adianta ter paz em Israel e o judeu continuar lá na balada, festa rave, pecando, na rebelião contra Deus. O judeu precisa da paz aqui dentro, no seu coração, e a salvação e a vida eterna. Como também o palestino precisa, o árabe, o libanês, o argentino, o japonês, o americano, todos precisam do Senhor Jesus. Então eu quero encerrar aqui exaltando o nosso Senhor Jesus. Ele está acima de tudo e de todos.
E se não fosse o Senhor Jesus, nada disso teria valor algum. E o Senhor Jesus vai ser glorificado ainda através de Israel. O nosso Deus Criador ainda vai ser glorificado através de Israel. Hoje o nome de Deus está sendo blasfemado por causa das atitudes dos judeus. Mas um dia o nome de Deus vai ser glorificado. E nós temos que aplicar isso em nossas vidas também, né? Será que o nome do Senhor Jesus está sendo honrado ou blasfemado por causa das nossas atitudes? Na nossa maneira de viver, né? Nas nossas transações aí no dia a dia, né? Negociações, nos nossos contatos, né, com as pessoas, dentro de casa mesmo, na escola, na faculdade, no trabalho. O nome de Cristo está sendo glorificado ou está sendo ridicularizado ou blasfemado? O ideal é que seja glorificado através de nossas vidas. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção. É muita coisa para passar, tá? Dei apenas aqui um resumo para os irmãos, falando aí do passado, né, de Israel, a sua eleição, do presente, da sua apostasia, do seu problema moral e espiritual. E à noite então vou falar que um dia todo Israel será salvo. Mas que todo Israel? E o que vai acontecer com Israel ainda? A gente está olhando aí para o Oriente Médio. O que vai acontecer? Vai melhorar? Vai piorar? Vai ficar do mesmo jeito? E esses acordos de paz aí, hoje mesmo eles estavam firmando um acordo de paz, um cessar-fogo, né? Mas é difícil, hein? Como é complicado. Porque Israel está lidando com terroristas, que não tem nada a perder, que a ideologia é morrer em nome do Deus deles. Como é que você vai negociar com essas pessoas? Então não dá para falar, se você não fizer isso eu te mato. Eu falo, não, mas para mim não tem problema, né? Por isso mesmo que eu estou aqui, para morrer em nome do meu Deus. Então o que será que vai acontecer? Então vem à noite a seguir cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então vem à noite para a gente dar sequência e continuidade aí. Deus abençoe, muito obrigado, pastor Márcio.